teoria, conheço muito mais, e conheço muito mais da parte artística. Então, para um ginete, eu sou Nutella, mas Uhum, para alguém que não conhece, eu sou um baita gauchão, né? uhum. Então, varia muito do ponto de vista. Eu me colocaria no meio termo ali, eu tô feliz nesse meio termo. Olha Claro. aqui o que, que E, o Dunker mandou. O Luiz é gaúcho apartamento, ele só tem cavalo no Red Dead. É, por aí, por aí. É por aí mesmo. não, mas é importante, assim, a gente falar, assim, né, disso, porque algumas pessoas, elas têm, de certa forma, tentam deslegitimar o movimento tradicionalista, dizendo que, assim, que as pessoas não vivem mais daquele jeito. Mas, assim, é muito importante para a gente, enquanto sociedade, enquanto povo, a gente ter uma certa noção de onde a gente veio, né? E das tradições que a gente carrega. Porque eu estava vendo, assim, agora, nessa semana passada, que morreu a rainha da Inglaterra, 90% ou mais de tudo aquilo que eles fizeram, daquelas cerimônias, elas evocam um tempo passado. Elas não vivem mais daquele jeito. Mas o quão importante é para aquele povo, né, para aquele país e até para o pessoal de outros países, aquelas tradições, aquela cultura, aqueles ritos de passagem, né, a legitimação deles enquanto nação, enquanto sociedade coesa, baseado no passado que eles têm, né? E às vezes eu vejo assim que aqui no Brasil também o quão difícil é a gente estabelecer essa coesão enquanto nação, porque a gente não se encontra como uma memória social coletiva, um passado, né? E o Bisotto fala muito isso de que o quão que as pessoas não gostam, não conhecem o passado do Brasil, por isso que não se sentem brasileiros. E apesar de que de maneira geral, enquanto brasileiro a gente não tem isso, aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que no nosso estado conseguiu fazer isso de alguma forma, né? A gente se sente gaúcho, a gente tem uma noção como a gente abriu ali com o hino, né? Uma identificação, com a bandeira, que eu tenho aqui a minha bandeira e eu sempre nos eventos do MBL eu levo a minha bandeira do estado. Então, aqui, eu ia tentar colocar atrás, mas aí não deu, porque, enfim, ia ficar muito ruim ali na janela. Mas, enfim, a identificação nossa com a nossa bandeira, com os nossos símbolos, né? Aquilo que a gente tem. E isso é muito importante, né? Assim, a gente vai cultuar isso, a gente vai, digamos assim, cultivar, passar para os nossos filhos aquilo que a gente fazia. Ok, eu não me criei na roça, no campo, em cima do cavalo, mas eu tenho isso enquanto identidade, né? Isso é muito interessante. Cara, e esse ponto que tu tocou é justamente o ponto, assim, é o pilar principal do movimento tradicionalista, cara. O que acontece? Lá, Paixão Cortes, eu realmente não lembro o nome de todos os fundadores, né? Mas o nosso Uhum, principal, que é o Paixão Cortes, cara, ele era um cara do campo que foi estudar em uhum, Porto Alegre, né? E uhum. ele e nessa travessia do campo para Porto Alegre, ele viu que, cara, o pessoal de Porto Alegre era muito diferente de toda aquela população que ele conhecia. E ele era Uhum. um cara que ia de bombacha para aula, e isso incentivou outros alunos do mesmo colégio. Putz, puxa vida, minha memória é terrível, eu não lembro o nome do colégio, mas incentivou outros Era no alunos Instituto de que, Educação, se não me engano. Enfim, acho que é, cara, acho que, bom, no não, Instituto de não vem ao Educação caso. Flores da Cunha. Isso aí, isso aí. É, Tá? uma escola bem grandona, que o pessoal de Porto Alegre sabe onde é que é, ali na Oswaldo, até é perto da URGS do campus ali, bem em frente à igreja Excelente, ah, excelente. E aí, cara, e aí o pessoal foi junto com ele, que também era de campo, e eles começaram a desenvolver uhum, pesquisa. Tanto que a nossa cultura dos cavalarianos irem buscar a chama crioula foi uma, uhum, uma, uma coisa que ele criou. Não se sim, tinha esse hábito, né? Esse aí, se não me engano, era a chama da pátria que tinha antes, que era algo que acontecia durante o 7 de setembro. E ele uhum, foi lá, eles ficaram conhecidos como os oito bombachuros, isso eu me recordo. Que eles foram lá, pegaram com um cabo de vassoura e um pano, pegaram uma centelha da chama, levaram para se eu não me engano, pro 35 CTG, agora eu não me recordo se era mesmo, e uhum, mantiveram ela acesa até o dia 20 de setembro. Né? uhum, E a partir dele que começou essa história. Tanto que hoje nós temos cavalarianos que pegam, vão de suas cidades, levam seus uhum, cavalos, vão até a cidade onde vai ser acesa a chama, fazem toda uma festa, trazem para os seus CTGs, né? uhum, E isso foi uma coisa que ele trouxe para quê? Para que fosse comemorado o 20 de setembro, toda aquela situação que aconteceu em torno do 20 de setembro, né? uhum, Junto através da chama da pátria, ou a chama patriótica, agora realmente eu não me recordo o nome, fazendo todo esse movimento, né? Então, foi algo que se criou
para que ele, um cara que saiu do campo, não perdesse a sua raiz. Ele Uhum. era apaixonado por aquilo que ele vivia e não só ele não ia largar aquilo só porque ele foi estudar, né? Sim. Então esse é o senso, essa criação é o que fez aqui no Rio Grande do Sul a gente desenvolver. Se criou um movimento, se criou uma demanda de que o gaúcho está perdendo a identidade. Vamos Uhum. fazer algo para que o gaúcho tenha um local onde ele consiga ver a identidade dele, estudar a identidade dele, viver a identidade dele. Uhum. E isso é muito interessante porque, assim, olha, até a gente acompanhando o MBL, né, o pessoal fazendo ali, quando eles fizeram o documentário lá de 32, para o projeto do Arthur, o quanto eles agora estão tentando criar isso, né, lá em São Paulo, assim, Exato. a tentativa de criar uma identidade, né, o Renan falou assim, antes, por exemplo, assim, ó, no fim do século XIX, antes dos italianos, dos japoneses chegarem em São Paulo, e antes de ter uma imigração em massa de nordestinos, qual era a identidade que São Paulo tinha? Como é que era aquele povo que vivia ali, né? E eu acho assim, graças a Deus que a gente conseguiu preservar isso. A gente Uhum. sabe quem nós éramos. E a memória, assim, vai trazendo, porque, assim, da minha família, a minha mãe, ela é da Serra, né, perto de Soledade, e o meu pai, ele é missioneiro. Então, assim, cada um deles, eles carregam histórias de como eram, dos avós deles, do que acontecia, e que a gente vai contando, assim, e tu vai vendo que, ok, hoje eu moro aqui, eu nasci e me criei aqui, então, no ambiente urbano, como eu falei, por mais que no meu bairro tenha o CTG, eu não frequentava, mas assim, eu tenho uma memória daquilo, da onde que eu vim, da onde que a minha mãe veio, da onde meu pai veio, do que eles faziam, né, das histórias assim enquanto povo, né? E é muito interessante isso, porque isso nos dá um apego ao chão, àquilo que a gente tem enquanto gaúcho, né? E eu acho que assim, quando a gente pensa a política ou a sociedade, isso faz uma diferença se tu tem a identidade ou se tu não tem. Com certeza, com certeza. Inclusive até se entrando no ensejo da Revolução Farroupilha, né? Há muitos estados, principalmente os mais distantes, nós nos sacaneiam, né? Dizendo, eles comemoram a guerra que Uhum. perderam, né? Tudo mais. Mas para nós não é a guerra que a gente perdeu, cara. Era algo assim. Pô, tava doendo se do Rio Grande do Sul na época. Tava, não pro mais Uhum. rico, mas para a população que dependia do rico, tava doloroso. Nós produzimos produto animal e tava mais caro o nosso produto do que o produto de fora do país, por conta de Uhum. taxações. Então, cara, o gaúcho, ele tem esse senso, assim, de ser doído com o resto. Ele tem esse senso, tipo, pô, cara, eu preciso proteger meu chão, eu preciso proteger o que eu tenho, eu preciso proteger meu bairro, eu preciso proteger minha família, eu preciso proteger o meu núcleo, né? Uhum. E isso é uma coisa que o tradicionalismo prega, traz. Tua família, protege ela, protege teu chão, protege teus amigos, protege aquilo que é teu, né? Seja aguerrido. Povo que não tem virtude, tenha tuas virtudes, senão tu vai ser dominado pelo outro. Uhum. É algo que é algo que o movimento nos proporciona, né? Você acabou de ver um corte do MBL News RS. Não se esquece de curtir o vídeo, botar um comentário aqui embaixo e se inscrever no canal.